5 palavras da Bíblia que você entendeu errado. E hoje nós vamos juntos crescer nesse entendimento. Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, meu nome é Aldair Feliciano. Como é bom estar aqui mais uma vez, trazendo mais uma mensagem da graça de Deus. A gente fala aqui da graça, fala da escatologia, nós falamos de assuntos diversos das Escrituras, da Bíblia. E hoje nós vamos trazer uma apresentação de 5 palavras que muitas vezes o nome do tema é Você Entendeu Errado, 5 palavras, mas na verdade nós entendemos errado, porque eu também, antes de ler a Bíblia, de fazer estudos da Bíblia, eu também não tinha o entendimento, dessas palavras, que a gente às vezes ouve dizer certas coisas sobre certas palavras e entendemos da forma que é nos ensinado e que muitas vezes não condiz com a verdade das Escrituras. E hoje nós vamos abordar 5 palavras. São muitas palavras que nós precisamos ter o entendimento correto delas. E a primeira delas é anjo. Apocalipse, capítulo de número 2 e capítulo de número 3, nós temos aqui alguns versículos que falam sobre essa palavra anjo, e que quando a gente ouve dizer, sobre esta palavra, nós já imaginamos logo um ser espiritual de asas. Claro, a palavra anjo é aplicada sim a seres espirituais, aos anjos de Deus. Mas na Bíblia, nós temos a palavra anjo também sendo usada e sendo aplicada, direcionada a outros seres, a seres humanos. Hoje nós vamos ter este prazer de crescer junto nesse entendimento. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 3, capítulo 2 e capítulo 3, a gente tem então essas referências. Como tem em toda a Bíblia, a gente vai achar a palavra anjo sendo aplicada em seres humanos. E eu acho que eu não entendia dessa forma. Anjo para mim era só anjos celestiais. Mas não. A palavra anjo na Bíblia significa mensageiros. Exatamente. Olha, Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 1, diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então aqui está sendo ordenado a João para escrever o Apocalipse e direcionar esta carta do Apocalipse ao anjo que está lá na igreja de Éfeso. Como também, no versículo 8 diz, ao anjo da igreja em Esmirna. No versículo de número 12 diz, ao anjo da igreja em Pérgamo. No versículo de número 18 diz, ao anjo da igreja de Tiatira. Capítulo 3, no versículo 1 diz, ao anjo da igreja de Sardes. No versículo de número 7 diz, ao anjo da igreja de Filadélfia. E no versículo de número 14 diz, ao anjo da igreja de Laodiceia. Então aqui é direcionada a 7 cartas aos 7 anjos que estão na frente da igreja. Isso são homens, são pessoas que estavam na frente de grupos de pessoas, porque a igreja não tem nada a ver com placa, com CNPJ, igreja não tem nada a ver com construção. Igreja são vidas. A igreja de Cristo, ela foi constituída através de vidas humanas. Nós vamos entender esses assuntos, vai fazer parte aqui do nosso canal. Em breve nós vamos trazer assuntos sobre a palavra igreja também. Mas aqui são homens, pessoas que estavam lá na frente de grupos de pessoas e que esta carta do Apocalipse estava sendo escrita e direcionada a essas pessoas para eles serem os mensageiros. Anjo aqui é aquele que transmite uma mensagem. Exatamente. Era para ele estar transmitindo essa mensagem da parte de Deus para aquelas comunidades lá na Ásia Menor. Aqui apresenta para a gente as 7 comunidades, as 7 igrejas da Ásia Menor, que iria receber o livro do Apocalipse. Estas cartas foram escritas a eles. Então a palavra anjo não é exatamente só os anjos celestiais, seres celestiais, mas também a palavra anjo, olha, ela é muito usada e sendo aplicada a homens, a mensageiros aqui da terra. Nós vamos entender isso dentro do Apocalipse. Dentro de todas as escrituras, nós vamos conseguir entender que a palavra anjo significa mensageiro e que é aplicada a seres humanos também. Olha,
Nós vamos então para a segunda palavra. Muito interessante também, trombeta. Olha, quando a gente ouve falar nessa palavra trombeta, claro que nós entendemos que é um instrumento. Claro, e a Bíblia fala sobre esse instrumento trombeta também, no Antigo Pacto, que era tocada a trombeta por vários eventos que iriam acontecer. Mas a palavra trombeta também ela é usada como uma figura de linguagem no Novo Testamento e até mesmo no Antigo Testamento, querendo se tratar de palavra, exatamente. Muitas vezes nós podemos estar entendendo errado também. Às vezes a gente se associa a palavra trombeta, que será tocada nos fins dos tempos, como a gente vê falar, mas esta palavra trombeta não é uma trombeta, um instrumento, mas sim uma palavra da parte do Criador que foi dada aos anjos aqui na terra, aos mensageiros, que é os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que é um anjo que estaria então transmitindo uma palavra com som de trombeta. Não é que ele estaria tocando trombeta, mas sim ele estaria falando com autoridade, com determinação. Isto sim é uma figura de linguagem usando a trombeta para querer dizer que a palavra do evangelho ela foi divulgada como um som de trombeta, foi divulgada fortemente. Isso é muito interessante. Nós temos uma referência em Mateus, no capítulo 2, para a gente entender que trombeta quer dizer palavra. Olha, aqui é o próprio Jesus dizendo, portanto, quando vocês derem esmolas, não anuncie isto como trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam as suas recompensas. O que está acontecendo? Jesus está falando, quando vocês deram a esmola, falando para os judeus que frequentavam o templo de Salomão. Jesus está falando para eles, quando vocês deram uma esmola, uma oferta, não saia aí tocando trombeta. Mas Jesus não queria dizer para eles que não era para eles sair tocando o instrumento trombeta. Jesus queria dizer para eles, não sai gritando, não sai falando com as pessoas que vocês deram esmola, que vocês deram oferta. É exatamente isso que Jesus estava falando. Então, nós vimos aqui a palavra trombeta sendo aplicada no sentido de palavra. E isso vai ser muito importante aqui no nosso canal, porque nós vamos trazer conteúdos, vídeos, que vai falar muito sobre essa questão do tocar das trombetas. Então, quando a gente for ler, nós vamos estar já, esse vídeo vai ser importante, o significado dessas palavras, porque quando a gente for ler, for falar dentro do evangelho, dentro da escatologia, nós vamos observar que trombeta não significa somente um instrumento, mas sim a palavra sendo divulgada com autoridade. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos também mais uma palavra interessante, perecer. Nós encontramos esta palavra em João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16. Olha, aqui diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Qual que é o entendimento que é passado para a gente? Qual que é o entendimento que nós temos a respeito da palavra perecer? É sofrer. E sofrer ainda no inferno. Mas não. A palavra perecer não tem o seu significado de sofrer, mas sim o significado de morrer. Simplesmente isso. Deixar de existir. Acabar. Simplesmente. Perecer é aplicado na Bíblia no sentido de não mais existir, de morrer. Então aqui está falando que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça. Exatamente, simples assim. Nós fomos enganados. A palavra perecer não quer dizer sofrer em um local chamado inferno, com tormento pela eternidade. Mas a palavra perecer quer dizer morrer, deixar de existir. Aqueles judeus que crescem em Jesus teriam a vida eterna. Eles não iam deixar de existir. Quando eles morressem a morte natural, eles não iam deixar de existir. Eles iriam então retornar para o Pai. É exatamente isso que está querendo dizer. Perecer não é sofrer, perecer é morrer. Simplesmente deixar de existir, é acabar. Nós temos também uma referência muito
importante sobre as palavras e sobre esta inferno. A palavra inferno, ela é entendida como um local de tormento, não é isto? Como um local onde, não sei se é espírito, se é corpo, porque como que um espírito pode sentir as coisas, né? Espírito não sente. Carne e sangue não vai herdar o reino dos céus. Carne e sangue também não vai ir para um local de tormento. Nós vamos ter que crescer muito nesse entendimento. É interessante que você esteja inscrito aqui no nosso canal para você acompanhar esses assuntos. Hoje estou fazendo só uma apresentação destas palavras, mas nós vamos trazer entendimentos profundos, com versículos, com base na Bíblia, sobre esses assuntos, para que nós possamos crescer neste entendimento. A palavra inferno, ela quer dizer simplesmente sepultura, mansão dos mortos. Não é esse local criado pelo sistema religioso. Isso, na verdade, foi criado para colocar medo e pavor nos filhos de Deus. A palavra inferno quer dizer sepultura. No Antigo Testamento não aparece a palavra inferno. A palavra inferno vem aparecer no Novo Testamento. Foi escrito em grego. No Antigo Testamento a gente vê a palavra Hades aparecendo como local de sepultamento dos mortos. Sepultura, Hades, Sheol. Mas com a tradução da Bíblia, foi colocado e criado esta palavra inferno, dando-se a entender como é um local de tormento, de sofrimento eterno. Mas isso não tem base na Bíblia. Isso não existe, na verdade. Foi criado para colocar medo nos filhos de Deus. Mas a palavra inferno, que está sendo aplicado aqui na Bíblia, no local dessas palavras está Hades, Sheol. É interessante porque quando a gente senta com 2, 3, 4, 5 pessoas para a gente reunir e estudar a Bíblia, né? Estudar o Evangelho da Graça, estudar a escatologia, o que acontece? Aparece mais de que 2, 3, 4 Bíblias e aparece traduções diferentes. Então nós já tivemos o prazer de entender e de perceber que as traduções, elas variam. Eu, por exemplo, estou aqui hoje com a Bíblia NVI. E a Bíblia NVI, em Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz assim, olha, eu digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Tem tradução que vai dizer assim, que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Resumindo, a palavra inferno foi aplicada, colocada no local da palavra Hades. E Hades quer dizer sepultura, local dos mortos. Exatamente isso, simplesmente assim. É interessante quando você senta com um grupo de pessoas para estudar a Bíblia e você então vai deparar com essas traduções. Nós já tivemos esta alegria de juntos ver que as traduções variam, né, em várias palavras. Tem uma variações, mas o significado quer dizer o mesmo. Foi mudado para inferno, para criar-se então, né, esta imagem de uma coisa de tormento, de pavor, para colocar medo nos filhos de Deus. Mas a palavra inferno é Hades, é Sheol, sepultura, mansão dos mortos, local dos mortos, simplesmente assim. Mas hoje é uma apresentação. Isto é muito interessante. Você coloca no comentário aí o que você está achando desse vídeo e pode sugerir, nós vamos trazer leituras, versículos bem aprofundados sobre todos esses assuntos. Sobre a questão de anjo, sobre trombeta, sobre inferno. E nós temos também esta palavra aqui, olha, mundo. A palavra mundo, ela é entendida também na Bíblia de forma errada. Dentro da escatologia, como aqui o nosso canal fala da escatologia, aparece a palavra mundo. E quando aparece a palavra mundo, qual que é o entendimento, né, que a gente tem? Por isso que eu digo, muitas vezes a gente entendeu errado. Porque muitas vezes nós entendemos que quando a palavra mundo aparece na Bíblia, está querendo dizer todo mundo, todo o cosmos, todo o planeta Terra. Mas não, nós entendemos errado. Nem sempre, ou muitas das vezes que aparece a palavra mundo na Bíblia, não quer dizer o mundo como um todo, como o planeta Terra, como o cosmos, mas sim um mundo local, um mundo habitado. É uma força de expressão, é uma figura de linguagem que é usado. Olha, a gente vai entender sobre isso e a gente vai ler também
em João capítulo 3, versículo 16. Nós já lemos hoje. No capítulo 3, no versículo 16 de João, nós temos dois entendimentos aqui nesse vídeo de hoje. Nós entendemos que a palavra perecer não é sofrer, ser atormentado em um local. Também nós temos aqui a palavra mundo. Olha, porque diz assim em João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, mas que mundo que Deus amou tanto? O mundo habitado da época de Jesus. É complicado isso, né? Mas é o mundo dos judeus, é o mundo onde se praticava a lei de Moisés, os 613 mandamentos. Jesus foi dado, o Filho unigênito foi dado para aquele mundo. Ele amou tanto aquele mundo que vivia naquela situação, debaixo de uma lei, sendo escravizado por uma lei de 613 mandamentos, que o amor de Deus foi tanto que ele deu o próprio Filho dele para morrer na cruz, mas para que aquele judeu que cresce não perecesse e teria a vida eterna. O mundo ali, aqui nesse versículo, como em vários versículos, não é o mundo todo. Jesus não foi dado para o mundo todo. Jesus foi dado para o mundo habitado dos judeus. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, o que eu estou falando aqui é com base dentro do Evangelho. Em breve, nós vamos abordar esses assuntos, né? Eu estou trazendo aqui, como eu já disse hoje, uma apresentação dessas palavras, mas eu vou trazer aqui versículos e mais versículos em cima de cada assunto, de cada palavra dessa, para que a gente possa crescer muito nesse entendimento. E olha, é algo maravilhoso a gente entender isto. Jesus veio para o mundo dos judeus. Jesus é o Filho unigênito de Deus que foi dado para o mundo habitado dos judeus. É interessante, nós vamos entender. Porque igual a gente vê falar sobre o fim do mundo. O fim do mundo não é um mundo, cosmo, planeta Terra, estrela cair, lua, não. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, diz que gerações vai, gerações vêm, mas a terra permanece para sempre. Não, o fim do mundo era um mundo habitado dos judeus, que vivia aquela lei de Moisés, que tinha o templo lá em Jerusalém. Aquele mundo, com aquela lei, com o sacerdócio levita, todo aquele mundo ecumênio, que atingia todo o Império Romano, aquele mundo seria atingido. O mundo dos judeus sofreria um juízo de Deus, como sofreu no ano 70. Aquele mundo teria um fim. O fim do mundo não é um mundo cosmo, não. Gerações vai, gerações vêm, e a terra permanece para sempre. O mundo que iria acabar ali, está escrito em Mateus capítulo 24, Jesus profetizou o fim do mundo, mas era o mundo dos judeus, o mundo que Jesus foi enviado para eles, o mundo no qual Jesus nasceu. Jesus nasceu debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Olha, eu sei que é muito provocante esse assunto de hoje, né? A gente trazer esse entendimento dessas palavras. A gente está dizendo que esse inferno espiritual de tormento não existe. A palavra perecer não quer dizer sofrimento, mas sim simplesmente morrer. E a gente falar que o mundo não vai acabar. Porque, por mais que é triste, é muito apavorante, mas os filhos de Deus estão com a mente tão cauterizada, entendendo que o mundo vai acabar, que eles preferem acreditar que sim, que o mundo vai acabar. Mas não, o mundo não vai acabar. Gerações vai, gerações vêm, e a terra permanece. Olha, eu sei que eu já falei muito aqui hoje, né? O vídeo já está ficando longo, mas eu agradeço a cada um de vocês. Se você está gostando, deixa seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda, e compartilha estas mensagens do Evangelho da Graça de Deus. Nós vamos voltar em breve com mais uma mensagem. Um grande abraço a todos vocês.